sejam todos bem-vindos a este espaço de debate. Eu sou João Domingos e tenho todo o prazer de poder apoiar na moderação do debate de hoje. E antes de nós começarmos, eu gostaria de passar algumas regras de convivência para facilitar a nossa comunicação. A primeira mesmo, gostaria de voltar a pedir aos participantes, vejo ainda que insistentemente alguns ligam a câmera e o microfone. Queremos apelar, por favor, que desliguem as câmeras e os microfones e liguem apenas os microfones quando pretenderem falar, ou podem também, opcionalmente, primeiro pedir a palavra. Aí tem um botão onde tem a mão levantada, vocês podem clicar ali e nós, a partir daqui, vamos passar a palavra àqueles que assim o fizerem. De outra forma, também podem escrever no chat, aqueles que tiverem alguma dificuldade em entrar, para facilitar assim que a moderação possa colocar as questões e serem respondidas pelo nosso preletor. Portanto, são 14 horas agora. Penso que já temos um número considerável de participantes para darmos então início ao nosso debate de hoje. Vou apenas perguntar ao nosso preletor se consegue ouvir-me perfeitamente, porque estamos em salas diferentes. Senhor Carlos Cambuta, por favor, consegue me ouvir? Senhor Carlos Cambuta? Sim. Consegue me ouvir? Sim, consigo ouvi-lo. Desde já, boa tarde a si Okay. e boa tarde a todos os internautas que estão conosco nesta hora. Está certo. Muito bem. Então, vamos dar início. Como abordei já de início, hoje, para este debate, nós convidamos o nosso parceiro, companheiro e amigo também dessas leads da sociedade civil, o diretor da ADRA, diretor-geral da ADRA, o senhor Carlos Cambuta, que nos vai falar então sobre a implementação do orçamento participativo em Angola, avanços e desafios. O senhor Carlos Cambuta é o diretor-geral da ADRA, Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, e dentre os vários assuntos, ele vai nos fazer uma abordagem para a melhor compreensão do envolvimento que as organizações da sociedade civil tiveram neste processo de consultas públicas para o orçamento participativo, que metodologias foram utilizadas durante as consultas, que atores foram consultados, quais foram os critérios e quais as prioridades que foram definidas pelas comunidades e, consequentemente, que mecanismos de monitoramento foram criados ou estão a ser criados para que se possa, então, monitorar se as prioridades que foram definidas pelas comunidades estão refletidas ou estarão refletidas efetivamente no próximo ciclo orçamental. Só a título de introdução, dizer aos participantes que pela primeira vez têm, digamos assim, acesso com essa expressão orçamento participativo. Na verdade, ela é uma ferramenta é um mecanismo, digamos assim, é um processo muito recente em Angola, mas que ela já vem de muitos anos e uma experiência mais conhecida sobre orçamento participativo é a da cidade de Porto Alegre, no Brasil, e que se expandiu depois em várias partes do mundo, em 1990, por aí. E então o Dr. Cambuta, melhor do que eu, vai certamente fazer uma introdução aos participantes para terem uma visão mais abrangente sobre este processo em Angola e depois certamente discorrer então sobre aquilo que é a prática que está a ocorrer no dia a dia. Dizer que também o orçamento participativo é um mecanismo de participação cidadã,
é um mecanismo que interessa e deve interessar a todos nós, porque tem a ver com a cidadania, tem a ver com o engajamento do cidadão, então é algo que a todos nós deve interessar. Portanto, sem mais delongas, eu vou então passar a palavra ao senhor Cambuta, que terá 30 minutos para fazer a sua apresentação e teremos 1 hora para o espaço de debate com perguntas e respostas ou contribuições. Então, passo a palavra, o chão é todo seu. Muito obrigado, companheiro João Domingos. Eu gostaria, antes de mais, cumprimentar a todos e a todas que nos acompanham por esta via. Gostaríamos igualmente de agradecer o convite que nos foi formulado para participarmos deste encontro, deste debate, que consideramos de suma importância no quadro do exercício da cidadania. Vou fazer recurso a um PowerPoint e vou pedir ao colega que está ao meu lado para ajudar-me, porque os slides estão a ocorrer rapidamente. Deve haver aqui algum problema. Eu creio que são uns minutos. Está a ocorrer rapidamente. Talvez para desprogramar isso. Só um segundo, por favor, para vermos aqui alguma situação técnica. Enquanto isso, vou pedir mais uma vez, já está. queiram desligar Alô? as vossas câmeras. Carlos Cambuta, um momento só. Vou pedir novamente aos participantes para que desliguem as suas câmeras. Dizer que, para além dos participantes que estão aqui nesta plataforma do Teams, nós temos outros a nos acompanharem via online, através da nossa página do Facebook. Portanto, algumas perguntas também eventualmente podem vir daí, ou daqui dos nossos internautas que estão aqui a acompanhar na página do Teams. Então, vou pedir encarecidamente aos participantes que queiram desligar os microfones e as câmaras e pedirem a palavra assim que pretenderem fazer alguma pergunta no momento do debate. Carlos Cambuta, novamente passo a palavra. Muito obrigado uma vez mais. Dizia eu que farei recurso a um PowerPoint onde constam tópicos para os 30 minutos que me foram concedidos. Espero que este PowerPoint esteja visível para todos e para todas. Num primeiro momento, e como disse e muito bem o companheiro João Domingos, é importante, sempre que estamos a abordar de um assunto, fazermos recurso a algumas considerações conceptuais. Por isso, vou começar a falar do entendimento que se tem sobre o orçamento participativo, a sua importância, os fatores-chave para o sucesso da implementação do orçamento participativo e depois, então, entrarei na experiência propriamente dita de Angola. Desde já adianto uma experiência embrionária. E espero terminar com o ponto relativo aos desafios. Portanto, trata-se de uma comunicação que foi preparada de acordo com o diálogo prévio que tivemos com a DW. Ora, quando estamos a falar sobre o orçamento participativo, é importante, desde logo, sublinhar que existe uma pluralidade de conceitos, ou seja, não existe um conceito único do que seja o orçamento participativo. Todavia, o entendimento geral que se tem é de que se trata de um processo, ou seja, de uma metodologia para a elaboração do orçamento geral do Estado, com a participação
de todos os cidadãos. Aqui, neste slide, estamos a apresentar exatamente este entendimento geral, e é importante notar que Angola, de acordo com o decreto presidencial 234/19, de 22 de julho, que regula o funcionamento do orçamento participativo, define o orçamento participativo em duas modalidades. Por um lado, o orçamento dos munícipes, por outro lado, o orçamento participado da administração municipal. Quando se fala do orçamento dos munícipes, está a referir-se à quantia de 25 milhões de kwanzas que são inscritos em cada orçamento da administração municipal para serem utilizados pelos munícipes que, por sua vez, fazem a prestação de conta junto das administrações municipais. Por outro lado, o orçamento participado da administração municipal, que é o recurso alocado à administração municipal, cujo processo de elaboração, isto é, de definição de prioridades, deve contar amplamente com a participação dos munícipes. Portanto, este é o conceito que está patente neste decreto presidencial e, portanto, o conceito que se está a utilizar no nosso país. Durante o debate, nós poderemos voltar a isso, mas, desde já, diga-se que a experiência que estaremos a reportar é no âmbito do orçamento participado da administração municipal. Como disse muito bem o companheiro João Domingos na sua nota introdutória, o orçamento participativo é uma ferramenta fundamental para o exercício da cidadania. Estamos a dizer, mais palavras, menos palavras, que o orçamento participativo é um instrumento que reforça o sentido da confiança entre o governo e a população. Reforça a confiança porque permite aos cidadãos terem acesso à informação e, mediante esta informação, os cidadãos conseguem participar na vida pública. Companheiro Carlos Camota, peço desculpa, há aqui um ruído permanente. Colega senhora Esperança Kizola, por favor, desliga o seu microfone, está a fazer interferência na comunicação. Ok, muito obrigado. Por favor, essas outras formas também de comunicação às vezes trazem muito problema. Mas, por favor, vamos manter alguma ordem, porque deste modo não vamos conseguir nos comunicar. Peço desculpa, Cambuta, por ter cortado. Vamos avançar, então. Não, compreendo muito bem. Isto também faz parte de um processo de aprendizagem quanto à disciplina. São ferramentas que estamos a introduzir no quadro forçado da Covid-19. Dizia eu, então, que o orçamento participativo é uma ferramenta importante no quadro da governação local, importante porque, por intermédio do orçamento participativo, são reforçadas as relações de confiança entre o governo e a população. E isto é crucial para a efetivação das políticas públicas, porque, como é do conhecimento público, os cidadãos sentem-se mais motivados a participar na vida pública quando constatarem que a sua opinião é tida
quando a sua opinião é considerada no quadro da definição das prioridades de desenvolvimento local. É isso que a literatura internacional sobre esta matéria nos diz. Portanto, naqueles países onde o orçamento participativo é uma realidade, o nível de participação dos cidadãos é muito elevado e, por conseguinte, há muita probabilidade das políticas públicas serem realizadas no sentido de concretizar os objetivos que nortearam a sua formulação. É importante igualmente aqui destacar o facto de que, por via do orçamento participativo, se aumenta a transparência da administração pública e a eficiência das despesas públicas. Sem querer ser repetitivo, é importante notar que, quando os cidadãos constatam que o governo está a prestar contas, e são contas muito bem prestadas, os cidadãos certamente que se sentem mais motivados para interagir com o governo. Então, no quadro da governação local, no quadro do reforço da desconcentração administrativa, o orçamento participativo configura-se como um recurso estratégico para fomentar o exercício de cidadania a nível local e, por via disso, contribuir para o desenvolvimento das localidades. Um outro aspecto importante que eu pretendo partilhar com todos os internautas que nos acompanham neste momento tem a ver com o facto de que uma coisa é a metodologia, outra coisa é o que se pretende com essa metodologia. Nesse sentido, a literatura está muito desenvolvida. Quando digo literatura está desenvolvida, estou a dizer que, apesar de Angola começar tarde com a implementação do orçamento participativo, tem vantagens de poder aprender com os outros países que já implementam o orçamento participativo há décadas, com destaque para o Brasil. O Brasil, estamos a falar concretamente o Porto Alegre, que começou a implementar o orçamento participativo na década de 80, e a experiência, quer do Brasil, mas quer de outros países que já lidam com esta cultura da participação cidadã na formulação do Orçamento Geral do Estado, diz que, para que o orçamento participativo possa ser bem sucedido, é importante ter em conta um conjunto de requisitos. E eu aqui trago alguns. Nomeadamente, tem de haver vontade política de promover a cultura da cidadania e da participação social direta ou indireta. Significa dizer que, sem a vontade política da parte do governo, não é possível promover um orçamento participativo como tal. Um outro aspecto tem a ver com a vontade dos cidadãos e das organizações da sociedade civil. Isso significa dizer que não basta haver apenas vontade política do governo, mas também deve haver vontade, interesse dos cidadãos e das organizações da sociedade civil, até mesmo para assegurar a sustentabilidade do processo. Um outro aspecto tem a ver com a necessidade de definir de forma clara e partilhada as regras do jogo. O que significa dizer? Significa dizer que não se pode partir para o exercício de orçamentação local sem se saber exatamente
qual é o montante que está alocado para uma determinada localidade ou para um determinado setor. É importante ter-se em conta este tipo de informação, entre outras informações, para evitar que os cidadãos façam hesitações na hora de apresentar os seus pontos de vista. Um outro requisito importante tem a ver com a necessidade de capacitar permanentemente a população e as autoridades locais do Estado. O que é que significa dizer? Significa dizer que naqueles países onde existem responsabilidades em matérias do que cada unidade orçamental, o que cada ente administrativo deve fazer, é importante que tanto a população como as autoridades locais saibam o que deve fazer, o que não deve fazer. Isto para permitir, no quadro do orçamento participativo, definir aquilo que está dentro das suas próprias competências. No caso da Angola, aqui vou dar um exemplo muito rápido. Por exemplo, as administrações municipais não têm competências para construir escolas com mais de 24 salas de aula. Esta é uma competência dos governos provinciais, não é verdade? Significa dizer que se este tipo de conhecimento não existir no nível local, constitui a partida uma dificuldade para o funcionamento do orçamento participativo. Um outro requisito tem a ver com a necessidade de haver uma ampla divulgação de informação sobre o assunto, utilizando diferentes maneiras possíveis. Estamos a falar, por exemplo, que os munícipes não deveriam ser surpreendidos em relação a uma reunião que esteja a discutir as prioridades a constarem no orçamento da administração municipal. Por isso, o que a literatura nos diz é que se deve divulgar informações o quanto antes, de forma ampla, para permitir os munícipes, os cidadãos, a participarem com uma opinião mais informada. Isso significa dizer que o cidadão, quando está a partir para uma reunião do orçamento participativo, deve já ter algumas informações de base para até permitir uma maior produtividade. Um outro requisito tem a ver com a necessidade de priorizar as reivindicações que são feitas pela população. Ora, o exercício de auscultação dos cidadãos sobre o que devem ser as prioridades não é fácil. Há sempre reivindicações. E é importante ter isto em conta para precisamente garantir aquilo que podemos designar a distribuição mais justa dos recursos financeiros. Eu agora vou partir para a experiência da Angola propriamente dita. E aqui gostaria, desde já, de mencionar que a ideia do orçamento participativo em Angola não é, na verdade, nova. Ou seja, não surge em 2021. É uma ideia que vem desde a Constituição da República de 1992, e esta ideia foi continuada e está continuada na Constituição da República de 2010, porque tanto a Constituição de 92 como de 2010 salvaguardam o direito da participação na vida pública. Notem que, do ponto de vista historial, só em 2019, portanto, há 2 anos, é que foram emitidos 2 decretos presidenciais, nomeadamente o decreto 234/19 e 235/19, ambos de 22 de julho, para materializar a ideia do orçamento participativo. Mas, na prática, este orçamento participativo começou
exatamente no ano de 2021, já em sede da elaboração do orçamento participativo, do Orçamento Geral do Estado para 2022. É por isso que, na nota introdutória, eu chamava a atenção de que a experiência de Angola é muito recente, é uma experiência embrionária quando comparamos com outras latitudes. E o que a experiência nos diz? Já para responder aqueles itens de que se referia o moderador deste encontro. Ora, em termos de atores sociais, estiveram envolvidos o Ministério da Administração do Território, enquanto coordenador, e a sua função, além de ser política, também foi uma função técnica, né? Garantir assistência técnica às administrações municipais. Houve também o engajamento do Ministério das Finanças, que, na verdade, é a entidade que auxilia o Ministério da Administração do Território. Houve igualmente o engajamento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e o seu engajamento consistiu na capacitação técnica do governo, aqui com destaque ao Ministério da Administração do Território, e na disponibilização de financiamento às organizações da sociedade civil. Para quê? Para que pudessem facilitar a realização de encontros de recolha de contribuições para o Orçamento Geral do Estado para 2022. Outros atores importantes, estamos a falar dos governos provinciais, que tiveram como função assegurar articulação institucional a nível local. Estamos a falar com as delegações provinciais de finanças e com as administrações municipais. Nos governos provinciais foram indicados técnicos que, podemos dizer, serviram de pontos de contactos para a realização do orçamento participativo. As administrações municipais, que tiveram como responsabilidade mobilizar os munícipes para participarem nos encontros, e depois a ADRA e a ZED. No debate nós poderemos falar mais sobre isso, nomeadamente sobre o papel da ADRA e da IAZED, mas deixa dizer-lhes desde já que a ADRA facilitou a realização do orçamento participativo em 22 municípios, incluindo as respectivas comunas. Estavam previstas 85 comunas, mas conseguiu realizar 83 em todos os 22 municípios. Já a ZED, não tenho muitas informações sobre isso, mas o que sei é que teve a responsabilidade de facilitar a realização do orçamento participativo em 142 municípios e fê-lo em articulação com um conjunto de organizações da sociedade civil. Lembra-me agora a Omunga, que trabalhou com a ZED a nível da província de Benguela, nomeadamente naqueles municípios onde não esteve a ADRA. Quanto ao processo, e isto é muito importante, o processo explica-se em 4 passos. O primeiro passo consistiu na mobilização dos munícipes a nível das comunas, incluindo representantes de instituições de poder tradicional, policial, militar, eclesiástica, entre outros, tendo como limite de participantes 35. Significa dizer que houve encontros ao nível das comunas. Um segundo passo foi precisamente a realização do orçamento participativo no nível municipal, onde os participantes foram aqueles
eleitos nos fóruns comunais e o número de participantes não devia ultrapassar mais de 100 pessoas. Eu digo não devia ultrapassar porque, em alguns casos, o número ultrapassou. Por exemplo, sabemos que no município do Kazenga, na província de Luanda, o número de participantes chegou perto de 500 pessoas. Isto, durante o debate, nós poderemos apresentar algumas opiniões que temos sobre isso. Um terceiro passo tem a ver com a priorização e repriorização das necessidades. O que significa priorização? Priorização significa os participantes no fórum apresentam aquilo que consideram prioridades, mas depois deste exercício faz-se a repriorização mediante uma discussão que vai culminar com a votação. Estamos a dizer, por exemplo, o que aconteceu no município do Cubal, isto em Benguela, que esteve sob responsabilidade da ADRA quanto à facilitação. Os participantes, a um dado momento, empataram quanto à pontuação entre dedicar uma parte significativa de recursos para a assistência social, com destaque à construção de cantinas ou cozinhas comunitárias, e ou inputs agrícolas. Portanto, para haver o desempate, houve mesmo necessidade de realizar uma votação, e a votação apontou para a necessidade de inputs agrícolas. Um outro passo importante tem a ver com a elaboração do relatório pelas administrações municipais com o apoio técnico das organizações da sociedade civil. Um relatório que, de acordo com as orientações do Ministério das Finanças, nomeadamente no quadro das diretrizes para a elaboração do Orçamento Geral do Estado para 2022, cada administração municipal deve apresentar este relatório do orçamento participativo, seguido da lista de participantes e de outros meios de verificação. Quanto às prioridades definidas pelos munícipes, foram apontadas prioridades como educação, saúde, energia, água e saneamento, agricultura e pesca e assistência social. Agora, notem a coluna a seguir relativamente ao peso percentual por setor. Isto é muito importante. É importante porque mostra exatamente qual destes setores teve a maior cotação. E aqui cotação estamos a falar em termos de votação. Pelo menos nos 22 municípios onde a ADRA realizou, ou seja, facilitou a realização do orçamento participativo, a necessidade número 1, em função do peso percentual, é o setor da agricultura e da pesca. Diria no setor da agricultura, com 66%. Segue-se o setor da saúde, da educação, da assistência social e da energia, água e saneamento. Aqui é importante referir que as necessidades variam, na verdade, de município para município. Mas, de grosso modo, existe uma sintonia quanto para qual setor os municípios devem alocar mais recursos. Sendo a agricultura aquele setor mais apontado,
porque todos nós sabemos que a maior parte dos municípios deste país tem características rurais, sendo a agricultura a principal fonte econômica e, por conseguinte, a principal fonte de sustento e de sustentabilidade das famílias. Portanto, tenho feito a apresentação e estou expectante para o momento que vai se seguir do debate. Muito obrigado. Muito obrigado a nós, Carlos Cambuta, por esta apresentação que certamente deu muitas luzes do que é que está a ser feito aqui no país. Então eu vou, sem muita demora, passar a palavra aos participantes deste debate. Quem pretender, por favor, fazer uma questão, pode já levantar a mão e nós vamos passar então a palavra. Já tenho comigo uma participante, que é a senhora Albertina Lulembe. Por favor, pode dizer o nome e se eventualmente está a participar de que província, porque temos aqui muitos estagiários do programa de estágio da DW a participarem através das diferentes províncias, quase por aí cerca de 6 províncias. Então, por favor, pode identificar-se. Passo a palavra à senhora Albertina. Boa tarde a todos. Conseguem me ouvir? Conseguimos sim, pode prosseguir. Sim, boa tarde a todos. Aqui é Albertina Lulembe de Souza, da província de Luanda. Sim, o nosso tema é muito pertinente acerca da implementação do orçamento participativo em Angola. A minha questão tem mais a ver com o lado do povo, né? Com o lado dos munícipes. Tipo, por que só começou a ser implementada em 2021, visto que já fazia parte muito antes do plano do Orçamento Geral do Estado, se pude perceber. Queria entender por que só agora, 2021, sabendo que o povo tem muitas necessidades. É praticamente isso. Ok. Ficou a questão, muito obrigado. Eu vou pedir mais uma vez que desliguem, por favor, as câmeras e quando falarem não precisam ligar as câmeras para não criar subcargas na comunicação. Então, vou passar a palavra a outro interveniente e vou pedir que sejam mesmo concisos nas questões para facilitar o maior número de pessoas poderem intervir. Vou passar a palavra à senhora Alzira Neves e depois ao senhor Danilson Pedro. Por favor. Senhora Alzira, se não estiver preparado, então eu passo a palavra ao senhor Danilson. Danilson Pedro. Alô? Boa tarde. Sim, por favor. Boa tarde. Alzira Neves, da província de Luanda. Eu tenho duas questões a fazer. A primeira Tenha bondade. eu não consegui entender exatamente a diferença entre a ADRA e a IAZ, no que diz respeito às suas funções, porque eu entendi que ambas facilitam a realização do orçamento participativo. Então, gostaria de saber em que aspecto elas se diferenciam. A outra questão que eu tenho é sobre mesmo as percentagens dos setores, né? A população achou mais importante, segundo o que entendi, a agricultura e a pesca. Bom, uma vez que nós temos como base de qualidade de vida, educação e saúde, será que a população focar para isso tem alguma influência cultural, cultural? É devido à elevada taxa de alfabetização que eles acham que a agricultura e a pesca é melhor? Enfim, resumidamente eu gostaria de saber se esses movimentos, como a ADRA, por exemplo, não conseguem ter uma influência sobre a forma dos munícipes avaliarem aquilo que é realmente importante. Ok, muito obrigado. Ficou a questão, senhor Danilson Pedro.
Muito boa tarde. Senhor, boa tarde. Fala a partir do Kwanza Norte. Fala tanto propriamente. Por favor, tenha vontade. No primeiro ponto, vamos falar sobre o enquadramento conceitual. Senhor Danielson, a sua comunicação não está muito boa, não conseguimos percebê-lo. Agora sim, será que conseguem me ouvir? Está melhor, por favor, prossiga. A posição, né, dos munícipes no primeiro ponto, quando falou sobre enquadramento conceitual. Eu entendi da administração municipal, né, que tem a ver com a alocação de recursos e que conta com a participação dos munícipes. Mas no primeiro ponto não tinha entendido bem sobre o orçamento dos munícipes. Ok, está certo. Muito bem. Ficou a questão. Vou passar então a palavra ao senhor Felipe da Cunha Fialho. E depois a Joana. Eu vou fechar esse ciclo. Vamos dar umas 5, 6 pessoas a palavra. Vou passar a palavra ao senhor Carlos Cambuta e depois vamos abrir um outro ciclo de questões. Por favor. Muito boa tarde a todos. Felipe Fialho é o meu nome, falo diretamente da província do Kwanza Norte, município de Ndalatane. A minha questão é muito simples. Eu gostaria de saber como é que os munícipes contribuem no orçamento participativo. Sim, só isso. Ok. Muito obrigado. Por último, para esse ciclo, para fecharmos, vou passar a palavra, para tentarmos equilibrar um pouco o gênero, vou passar a palavra à senhora Joana Amaro. Senhora Joana, desculpa, consegue me ouvir? Sim, senhora, conseguimos. Na verdade, eu não tenho uma questão, eu queria expor, né, alguma opinião em relação ao orçamento participativo. Não sei se já este momento podemos esperar. Olha, a comunicação não está a chegar em condições, não conseguimos ouvi-la perfeitamente. Pode posicionar-se devidamente. Alô? Bom, senhora Joana, agora sim? Conseguimos, sim, por favor. Sim, eu disse que não era uma questão que eu pretendia fazer, mas sim dar uma ideia daquilo que eu pude perceber. Não sei se esse é o momento. Tenha bondade. Sim, de acordo com o que eu consigo perceber, né, nós dissemos que, de acordo com o historial, foram necessários passar 9 anos para que fosse tido os primeiros 2 decretos do orçamento participativo e justamente passaram-se mais 2 anos para a implementação. Okay. Bom, senhora Joana, eu vou ter que lhe cortar. Então, vou ter que lhe cortar e pedir para melhorar as suas condições da rede. Alô? Senhora Joana? Desculpa, vou ter que lhe cortar, vou pedir para melhorar as condições da rede e tem algum barulho ao falar, depois poderá entrar novamente, tá bem? Então, eu vou passar a palavra novamente para o senhor Carlos Cambuta para dar, então, algumas respostas às questões colocadas. Por favor. Muito obrigado uma vez mais, companheiro João Domingos. Agradeço igualmente as intervenções desta primeira ronda. São questões muito pertinentes, porque nos permitem aprofundar o tema. E eu vou responder segundo a ordem que foram colocadas. Bom, a questão que a senhora Albertina de Souza coloca, ela fala a partir de Luanda, é uma questão muito importante, a semelhança de outras. Porque só em 2021
esta é uma questão muito política, Albertina. É política porque tem a ver com a forma de governação. Esta questão pode estar comparada com outras questões de que todos nós gostaríamos, mas que não são ainda uma realidade. Por exemplo, a opinião pública, segundo a leitura que eu tenho, é a favor da institucionalização das autarquias. E a ideia da institucionalização das autarquias vem também desde longe. Portanto, a ideia das autarquias constou na Constituição de 1992, está na atual Constituição, mas ainda o país não está autarcizado. Por quê? Porque é uma questão política. E aqui é importante sublinhar a importância da pressão social, a importância da mobilização social para que o que não é hoje uma realidade possa sê-lo. E para que haja esta mobilização social, quando digo mobilização social, estou a dizer o aumento da cultura de exigência da pressão social, isto certamente contribui para que as autoridades políticas possam rever a sua forma de atuação. Em parte, temos de reconhecer, peço desculpa, que nós, enquanto atores não estatais, para determinadas matérias, não temos sido atuantes. Esta é uma opinião muito pessoal, que pode ser contestada, mas a ideia central que eu pretendo passar é de que é importante a pressão social, mas no quadro da observância dos valores da ética e da moral universalmente aceites. Temos estado a dizer, na nossa maneira angolana, mas também maneira portuguesa em geral, de que bebê que não chora não mama. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando os cidadãos não são suficientemente atuantes na arena política, muitos processos importantes ficam estagnados. E hoje temos o orçamento participativo como uma realidade no país, porque, de facto, houve, até certo ponto, um engajamento de alguns atores que foram persuadindo o governo angolano para que pudesse rever a forma como tem estado a elaborar o orçamento participativo. Deixa-lhe dizer que existe uma organização internacional que se chama International Budget Partnership, em português, Parceria Global pelo Orçamento Aberto. É uma instituição norte-americana que realiza em cada 2 anos uma análise sobre transparência orçamental em mais de 150 países. E Angola faz parte deste conjunto de países. O último relatório, que é de 2019, coloca a Angola num quadro muito baixo, ou seja, reconhece que o nível de participação pública em Angola é de 7%. Significa dizer que em 10 cidadãos, apenas 3 participam na vida pública.
Portanto, isto em matéria de transparência é uma questão crítica, pelo que reforça a ideia do orçamento participativo para que os cidadãos possam participar e os cidadãos participando ajuda a melhorar a própria governação. E a melhoria da governação pressupõe resolução das necessidades sentidas ao nível local. A senhora Alzira Neves também fala desde Luanda, colocou uma questão que eu não fui muito preciso, muito obrigado, que é a diferença entre a ADRA e a AZED. Sim, são duas organizações distintas. A ADRA, que significa Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, é uma organização não governamental que trabalha em prol do desenvolvimento das comunidades com destaque para o meio rural. E a ZED é igualmente uma organização não governamental, e a ZED, se eu não estiver enganado, significa Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais para o Desenvolvimento. Tem estado a trabalhar muito as questões de sistemas eleitorais, é uma das organizações de referência nacional para esta abordagem, e estas duas organizações concorreram para um anúncio público que foi feito pelo PNUD para poderem facilitar a realização dos orçamentos participativos nos 164 municípios que atualmente formam o país. Ora, a ADRA, ao concorrer, entendeu, dentro das suas capacidades, facilitar o orçamento participativo em 22 municípios. E a ZED entendeu concorrer para 142 municípios. Portanto, tanto a ADRA como a ZED ganharam o concurso e, assim, realizaram o trabalho. A questão que se coloca é o que se aconselha para uma organização? Será prudente estar presente em mais de 20 municípios? Bom, a nossa experiência, não posso falar em nome da IAZET, por uma questão da ética, porque não faço parte dos quadros da IAZET, não sou membro, não estive também diretamente ligado no trabalho que a ZED desenvolveu, mas a nossa experiência enquanto ADRA é que a facilitação dos orçamentos participativos é um exercício árduo, atendendo mesmo às características dos municípios do nosso país. Por essa via, nós conseguimos compreender que, para facilitar este tipo de exercício, é importante ter equipas locais e que as equipas locais conheçam essa abordagem para, precisamente, jogar o papel que lhes é devido, nomeadamente, de serem agentes de facilitação do processo. Quem vai facilitar um processo como esse, em princípio, deve estar preparado, deve conhecer essa abordagem para ajudar que o processo vá para frente. Há uma outra questão que a Alzira levantou, que tem que ver com o setor da agricultura, que apresenta o maior valor percentual no conjunto de outros setores. Eu devo dizer que fiquei também surpreendido. Surpreendido porque esperava eu que os munícipes apontassem mais como necessidades a questão da educação, da saúde, até porque sabemos que
em muitos municípios há insuficiência de acesso aos serviços da saúde e da educação. Mas os munícipes apresentam como prioridade máxima o setor da agricultura. E no setor da agricultura, o que mais apontam é o acesso aos insumos. Ora, apontar o acesso aos insumos como máxima prioridade não significa dizer que a educação, a saúde, a energia, água, saneamento e assistência social sejam menos relevantes. Significa apenas que, para os munícipes, no ano em que se discutiram as prioridades, a agricultura constitui necessidade central. E para nós podermos compreender isso, temos de analisar o contexto atual. O contexto atual está caracterizado por fome e pobreza. Fome porque o ano agrícola 2020-2021 foi afetado com a seca e, para piorar, foi igualmente afetado com a praga de gafanhotos, de tal maneira que a maior parte de culturas agrícolas acabou ficando afetado acima de 80%. Portanto, muitas famílias não têm acesso à alimentação. Essa é uma das razões que está na base dos munícipes apontar a agricultura como sendo a prioridade central. Há uma outra questão que foi colocada. Não sei se já todas as questões. Tem outros participantes aqui ávidos para fazer perguntas. Há aqui mais umas duas questões. Vou ser mais telegráfico agora. Por favor. O senhor Darilson Pedro, que falou a partir do Kwanza Norte, ele coloca aqui a questão do orçamento dos munícipes e orçamento participado da administração municipal. Tem razão, porque nós, na apresentação, focamos-nos no âmbito do orçamento participado da administração municipal, porque foi precisamente no âmbito do orçamento participado da administração municipal onde decorreu o orçamento participativo. O senhor Felipe Fialho, que também falou a partir do Kwanza Norte, perguntou como os munícipes podem contribuir ou devem contribuir. E isto está relacionado com aquele elemento que nós dissemos na apresentação sobre os requisitos para um orçamento participativo de sucesso. A administração municipal, que é responsável pela mobilização, pela realização da reunião sobre orçamento participativo, deve divulgar ao máximo a informação para permitir a participação dos munícipes. Designa-se orçamento participativo porque a ideia que se tem é precisamente de todos os munícipes participarem, de todos os cidadãos participarem, sem restrições. Sim, já tenho respondido, muito bem. Espero eu, esta bateria de questões. Muito bem. Bom, é uma pena que eu estou nessa posição e não posso fazer muitas perguntas, porque tenho aqui um leque de questões colocada pelos participantes, mas vou aproveitar aí depois um espaço para colocar algumas questões. Eu vou ler uma questão aqui que tenho no chat. Boa tarde, escreveu Kinanga, a partir da província do Uíge. Gostaria de saber quais são os principais indicadores para a aplicação ou implementação do orçamento participativo nas comunidades. Uma outra pergunta da senhora Matilde Pereira. Gostaria de saber como é feita a fiscalização
do orçamento ou quem fiscaliza. Então, passado essas questões no chat, vou passar a palavra a mais 3 pessoas que têm a mão levantada. Primeiramente, a senhora Winnie Correia Domingos, por favor, passo a palavra. Boa tarde. Gostaria de saber se sou ouvida. Por favor, tenha bondade. Sim. Antes de efetuar as minhas questões, eu gostaria de apresentar o meu ponto de vista sobre o tema em questão e a grande importância que ele tem na nossa sociedade ou no nosso Estado. Primeiro, eu acredito que, pelo facto do orçamento participativo já fazer parte da Lei Constitucional de 1992 e da atual Lei Constitucional de 2010, a falta da implementação deste é o grande causador deste déficit que temos de desenvolvimento social no Estado angolano. Primeiro, porque se nós, enquanto cidadãos, se nós, enquanto munícipes, participássemos de forma direta, as necessidades dos nossos municípios, do nosso Estado, estariam a ser resolvidas, não de uma forma tão abrangente, não de uma forma tão eficaz, mas pelo menos as mínimas estariam a ser de facto corrigidas. Os erros que tem-se agora não estaríamos a vivê-los. Outra coisa que eu acredito ser pertinente também na implementação desse orçamento participativo é o facto de que a falta de implementação dele demonstra aquilo que eu tenho defendido piamente, a falta de vontade política dos governadores angolanos e do compromisso que se tem com o crescimento e o fomento de um desenvolvimento sustentável, econômico, social e de todas as áreas possíveis. A minha questão vai diretamente para a questão ADRA, enquanto associação que teve um acesso de intermediador para fazer com que se pudesse ter o orçamento participativo. Eu gostava de saber quais foram ou qual foi a forma de processo para a auscultação dos munícipes que a ADRA utilizou para ter os dados que aqui foi apresentado anteriormente. Ok, muito obrigado, senhora Winnie. Eu gostaria de, só para ajudar aqui na condução da nossa conversa, sem pretender inibir as contribuições que cada um poderá fazer, era interessante e muito importante focarmos um bocado neste processo que foi explicado aqui, como ele foi conduzido, como está a ser conduzido, a sua importância para os cidadãos e como é que nós podemos, no futuro, nas próximas edições, participar, ter acesso à informação e também monitorar como é que este processo vai decorrer. Portanto, a história que foi passada aqui é importante, mas não vamos chorar pelo leite derramado. Se não foi feito até agora e agora foi feito, acho que nesse momento seria importante nos focarmos no processo que está a ser realizado agora, tentarmos aprender, tentarmos esclarecer nossas dúvidas e ver como nós, enquanto cidadãos, possamos aumentar o nosso engajamento, a nossa participação, o nosso controle social nesses processos. Vou, então, agora passar a palavra rapidamente ao senhor Augusto Pedro, depois o Pedro Paiva e, finalmente, o João Ribeiro. Por favor, nesta ordem.
Senhor Augusto Vitor, se não estiver, vou passar a palavra ao senhor Pedro Paiva. Boa tarde. Boa tarde, senhor Augusto. Ouvi Augusto Pedro e fiquei assim meio indignado. Na Augusto verdade, é de Vitor. salutar a importância do tema em questão. De outra, gostaria de saber que nesses 2 anos, né, de implementação do orçamento participativo, qual foi a maior dificuldade em que a ADRA encontrou no processo de auscultação dos municípios? De outra, gostaria de aclarar que, no âmbito da participação dos jovens, né, naquilo que é o fomento do orçamento participativo na questão administrativa, nós vivemos num ambiente em que só os jovens partidários participam em questões do gênero. E nos fica difícil, né, nós, né, sociedade civil, que não participamos, que não temos maioritariamente participação ativa na vida política partidária, fica-nos difícil participarmos desta forma. Então, gostaria que nos aclarassem de que forma futuramente poderemos participar no processo, ou seja, nesse processo, né? Porque é muito importante quando a juventude tem o conhecimento de informações desse tipo que ajudam as nossas comunidades naquilo que é o futuro desenvolvimento para nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Augusto Vitor, e peço desculpa se provoquei alguma indignidade ao seu nome. Eu vou passar então a palavra ao senhor Pedro Paiva, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Minha pergunta é sobre que relação existe entre o orçamento participativo, autarquias locais e o projeto PIN. Sabemos que o projeto PIN e as autarquias locais também influenciam diretamente na vida dos munícipes. Então, gostaria de entender melhor de que forma estão relacionadas e quem é uma oportunidade para outra, se fosse para colocar numa matriz SWOT. Obrigado. Muito obrigado. Passo então a palavra ao senhor João Ribeiro, Dua. Sim. Boa tarde. Senhor João, por favor, ouvimos muito barulho do seu lado. Sim. Ouvimos muito ruído na comunicação, por favor. Não está a me ouvir? Ok, estamos a ouvi-lo agora melhor, por favor. Agora? Sim, pode. Posso falar? Tenha bondade. Sim. Senhor João Sim? Ribeiro, por favor, pode falar, estamos a ouvi-lo. Exatamente. João Ribeiro Dua, província do Zaire. A minha questão é muito relacionada com a questão anterior que passou antes de mim. Ele falou do PIN, do projeto PIN, falou das autarquias. Eu queria saber se o mesmo orçamento também vem preparar ou Alô, João Ribeiro? forma Pode repetir a questão? Pode diferenciada. repetir a questão, não conseguimos perceber. Sim, em relação ao orçamento participativo e as autarquias locais, será que o orçamento participativo é um preparativo ou é uma organização em relação às autarquias que praticamente serão implementadas em Angola? Será que tem uma relação? Ok, muito bem. Percebemos a questão e muito obrigado pela sua intervenção. Vou passar a palavra ao senhor Cambuta, mas antes dizer que tenho aqui algumas comunicações também no chat, alguns são comentários, outros são perguntas. A senhora Joana Amaro de Luanda diz que depois do histórico conseguiu-se perceber da lentidão do processo e isto é devido à falta de vontade política, que é um dos fatores chaves.
penso que a falta de vontade dos cidadãos é refletido na falta de divulgação do orçamento participativo. Obviamente que o orçamento participativo é muito vantajoso para nós pela promoção da transparência. Também tenho aqui um comentário, dizer que, visto que da senhora Adília Nelson, na província do Uíxe, visto que os setores da agricultura e das pescas são os mais beneficiados com o orçamento participativo, eu gostaria de saber como é que estes mesmos setores alocam os recursos recebidos e como é que a população, de modo geral, vai ser beneficiada. Portanto, são esse leque de questões que vou passar então a palavra ao senhor Cambuta. Já não temos muito tempo, só temos o debate até às 15h30, então vamos fechar esse ciclo e depois o senhor Cambuta poderá fazer breves considerações sobre o que foi discutido aqui e deixar também alguns conselhos, algumas recomendações para o futuro. Por favor, passo lá a palavra. Obrigado uma vez mais, assim e a todas as intervenções. Para mim está a ser também um momento de muita aprendizagem, porque estou a ter o feedback de vários cidadãos vindos de diferentes cantos do país. Ora, quanto à questão que coloca o participante que está no IS, principais indicadores de implementação do orçamento participativo, uma questão muito interessante. Ainda não há indicadores. É estranho, né? Ainda não há indicadores, porque o Executivo está, neste momento, a preparar o Orçamento Geral do Estado e, de acordo com o calendário de elaboração deste instrumento de gestão política e econômica do país, deve ser entregue à Assembleia Nacional até 31 de outubro. Portanto, nós só saberemos os indicadores de implementação quando termos acesso ao orçamento que o Executivo vai submeter à Assembleia Nacional. É precisamente nesta altura que poderemos verificar em que medida as necessidades mais apontadas pelos munícipes estão refletidas no orçamento. Portanto, neste momento não há indicadores. O que neste momento podemos encontrar são meios de verificação do orçamento participativo, nomeadamente na fase da auscultação, ou seja, da recolha das contribuições. Estamos a falar de relatórios, pelo menos a ADRA produziu 22 relatórios de auscultação e produziu um relatório síntese. Sabemos que o Ministério da Administração do Território está a trabalhar também num relatório síntese de todo este processo. Portanto, isto são meios de verificação, não são indicadores. Quem fiscaliza o orçamento participativo são os cidadãos. É por isso que os cidadãos devem ter acesso à informação junto das administrações municipais, mas como ainda reina a cultura das administrações municipais não disponibilizar a informação aos cidadãos, deve haver, no nível local, mecanismos que possam permitir os cidadãos terem acesso à informação. Sem o acesso à informação, torna-se difícil fiscalizar o orçamento participativo. É por isso que, no nível municipal, temos estado a defender a necessidade de haver grupos de cidadãos que possam estudar este assunto
e que estes grupos de cidadãos estejam articulados com outros grupos de cidadãos de outros municípios, no sentido de partilharem informações. Só deste modo é que os cidadãos poderão fiscalizar o orçamento do município onde residem ou onde trabalham. Processo de auscultação utilizado. A senhora Willy colocou uma questão muito pertinente. Eu, na verdade, falei disso, mas um pouco rápido. O processo que foi utilizado obedeceu diferentes passos, começando no nível comunal e culminando no nível provincial. A ADRA utilizou aquilo que podemos chamar de metodologia da participação comunitária, ou seja, procuramos divulgar as informações junto das administrações municipais, junto das organizações locais da sociedade civil, e procuramos assegurar, através de telefonemas, através de recados, através da rádio, para que a mensagem chegasse a mais cidadãos, no sentido de poder participar deste processo. Agora, devo dizer, já para responder à questão que foi colocada por alguém, agora não me lembro aqui o nome, sobre dificuldades, é que nem tudo isso correu a mar de rosa, não é? Há dificuldades de várias ordens. Aqui estamos a falar na articulação com as administrações municipais. Isto é muito curioso. As administrações municipais que, em rigor, têm a responsabilidade de mobilizar munícipes, criar condições logísticas, administrativas, algumas administrações municipais tiveram dificuldades de compreender o processo. Em algumas administrações municipais, o encontro das comunidades pareceu ser um ato, não da administração municipal, mas de organizações da sociedade civil. Significa dizer que existe aqui um desafio de se capacitarem as administrações municipais para que verdadeiramente possam assumir este processo. Portanto, esta realidade varia muito de município a município, também dependendo do estilo de liderança da administração municipal. Há administrações municipais que têm um estilo de liderança mais aberto ao diálogo, mais democrático, mas há algumas administrações municipais que são muito fechadas. Administrações municipais que entendem que as organizações não governamentais não são necessariamente parceiras de trabalho. Portanto, este é o desafio que temos, ficou comprovado neste primeiro ano de implementação. É importante continuar a trabalhar para que isto não se verifique nos próximos tempos. A questão de jovens, sim, quem colocou a questão da dificuldade é o senhor Augusto Pedro, a quem eu agradeço também. É uma questão crucial, porque em Angola ainda reina muito a ideia de que os jovens, para poderem participar na vida pública ou vida política, têm necessariamente de estarem filiados a um partido político, o que não corresponde à verdade. Portanto, tem que ser uma opção. Porque a ideia da participação na vida pública não pressupõe necessariamente estar vinculado a um partido político. Daí constatarmos na nossa sociedade a presença de jovens militantes de distintos partidos políticos a terem algum protagonismo em processos como estes, né? O que é normal, devemos saudar, porque é uma só palavra, isto também é participação.
Mas é importante reforçar a ideia que existem outras formas de participação. E para isso é importante haver também capacitações a jovens que não têm oportunidades de frequentarem espaços de debate. Estes jovens podem ser mobilizados mediante os espaços de debate, de reflexão que possam existir em cada um dos municípios. Qual é a relação entre orçamento participativo, autarquias locais e PIME? Uma questão que foi levantada pelo senhor Pedro Paiva, a quem também eu agradeço, e essa questão foi retomada pelo senhor João Ribeiro. Uma questão muito crucial. Na verdade, em rigor, o orçamento participativo constitui um dos requisitos para reforçar o princípio da, diria, numa linguagem mais simples, o orçamento participativo visa essencialmente reforçar que as administrações municipais comecem a ter a prática de decidir em conjunto com os cidadãos. E o que está por detrás disso, na verdade, é de criar condições no quadro da cultura da cidadania para que, no contexto autárquico, os cidadãos possam ter uma participação cada vez mais ativa e atuante. Então, isto do orçamento participativo, menos palavras, mais palavras, faz parte de uma estratégia política para o reforço do processo de descentralização administrativa. Qual é a oportunidade que tem? A oportunidade que se tem é que, com o orçamento participativo em pleno funcionamento, de forma abrangente e inclusiva, vai permitir a elaboração de políticas que verdadeiramente vão refletir as necessidades sentidas dos munícipes. Por exemplo, o PIME diz que foi elaborado com a participação dos munícipes, mas eu tenho estado a dialogar com vários atores, com vários munícipes. Eu conheço mais de 100 municípios deste país. E é curioso que ainda não encontrei um cidadão que me tenha dito que participou no desenho do PIME do seu município. Isso significa dizer que, no contexto do orçamento participativo, o PIME seria desenhado com o engajamento dos munícipes, ou seja, seriam os munícipes a dizerem efetivamente o que deve constar no PIME. Como sabemos, o PIME é uma política pública centrada em infraestruturas. Significa dizer que, no contexto do orçamento participativo, onde aparece uma escola, provavelmente a escola não é a prioridade dos munícipes. A prioridade provavelmente seja uma unidade sanitária, um centro médico, por exemplo, ou não é saúde, educação, mas sejam as estradas. Enfim, o orçamento participativo proporciona a oportunidade de acertar no tipo e na qualidade da ação. Ok. Carlos Cambuta, aproveitando essa deixa que colocou aí em relação desta relação entre o PIME e o orçamento participativo, que na verdade foi uma preocupação, há uma interferência aí na comunicação, não sei
sei quem está com o seu microfone ligado. Pois é. Alô? Alguém que está aí com o microfone ligado está fazendo interferência. Pois, eu estava a dizer que nesta relação possível assim, o senhor colega Luís pode colocar este participante? Não sei quem é. Alô? Oh, assim vai ser difícil falar. Sim, ok, acho que está melhor. Eu dizia que esta relação que o Cambuta colocou aí com o PIME, obviamente é claro que as prioridades do PIME não são definidas com as comunidades. Elas são previamente definidas e tampouco são previamente definidas pelos municípios, porque da conversa também que tenho tido com alguns municípios, há uma grande contradição entre aquilo que o próprio município quer. Não estou ainda a falar dos munícipes, estou mesmo a falar até das próprias administrações municipais. Há uma contradição entre aquilo que vem no PIM, quer em termos de prioridade, quer em termos de alocação, e aquilo que é a própria prioridade que o município definiu. Portanto, há reclamações, inclusive, da parte de algumas administrações municipais, de que essas prioridades nem sempre estão a refletir aquilo que a comunidade quer. E, portanto, às vezes há até um choque muito grande entre aquilo que o administrador recebeu como prioridade das comunidades e aquilo que estava alocado do PIM. E ele nem tem sequer como fazer algum desvio em termos de priorização, porque senão terá problema com as finanças. Isso já vem tudo aí alocado, não é? Então, acho que é um ponto também muito interessante, porque, na minha perspectiva, a implementação desses projetos do PIM seria, de fato, um bom ensaio para começar a ensaiar, passa a expressão, esse processo todo de orçamentação participativa com envolvimento mais ativo das comunidades. Bom, temos pouco tempo, infelizmente. Compreendo que muitos dos participantes que estão aqui pela primeira vez, e vejo aqui no chat esses comentários, é pela primeira vez que ouvem falar deste processo de orçamento participativo. A DW criou exatamente também esse espaço para dar essa possibilidade de maior alargamento desta informação, porque temos consciência que esta é uma informação que ainda não circula entre os cidadãos. Eu falei com muita gente, fiz alguns levantamentos e muito boa parte das pessoas nem sequer sabem e nem sequer até acreditam que isso existe em Angola. Acham que isso é de uma outra realidade. Portanto, a divulgação da informação, de facto, é um fator crucial para que este processo também possa ser assumida de uma forma diferente pelos cidadãos. Então, como disse, infelizmente não vamos poder continuar, nosso espaço vai até às 15h30. Então, eu vou passar uma última palavra ao Carlos Cambuta para deixar algumas considerações finais, algumas recomendações e até mesmo alguns conselhos para os nossos participantes. Muito obrigado. Passo a palavra, então, final ao Carlos Cambuta. Obrigado uma vez mais, companheiro João Domingos. A palavra final vai no sentido de apelar a todos os participantes deste debate para aprofundar conhecimentos sobre a questão do orçamento participativo, porque, como vimos ao longo do debate,
o orçamento participativo configura-se como um recurso estratégico importante para melhorar a governação local. Por outro lado, o sucesso do orçamento participativo depende da qualidade da participação dos cidadãos. Significa dizer que, enquanto não houver uma entrega total dos cidadãos nessa abordagem, o orçamento participativo não terá sucesso desejado. O que estamos a querer dizer é que a governação local melhora com cidadãos atuantes. E não temos necessariamente de esperar as autarquias para podermos aprofundar o debate sobre o orçamento participativo. Era desejável termos já autarquias no país, mas enquanto não é um facto, penso que deveríamos procurar, da melhor maneira possível, tirar proveito desta iniciativa que surge tarde, mas, como se diz, vale a pena tarde do que nunca. Finalmente, aconselhar que no Google há muito material sobre orçamento participativo. É verdade que não há muitas referências sobre Angola, porque o processo é muito novo, arrancou este ano, mas é importante ter algumas informações sobre como funciona o orçamento participativo em outros países, porque esse tipo de informação ajuda-nos a influenciar da melhor maneira possível o processo local. Finalmente, agradecer o convite que a DW nos formulou. Aliás, a DW e a ADRA têm responsabilidades acrescidas de contribuir para uma sociedade civil cada vez mais vibrante e atuante, e penso que foi bom ter pensado neste encontro. Nós, ADRA, estaremos sempre disponíveis para podermos cooperar nessa e em outras matérias. Obrigado uma vez mais e continuação de boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado, Carlos Cambuta, mais uma vez, por ter aceito o convite, em estar aqui a partilhar vossa experiência e vosso conhecimento. Queremos agradecer também a todos os participantes que se juntaram a nós, fazendo votos de que a próxima semana estaremos novamente juntos. Desejo a todos um bom final de tarde e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigada, igualmente. Obrigado igualmente. Obrigada igualmente.